Naquela mesma madrugada em que eu quase perdi o controle do caminhão na descida da serra, havia algo ao meu lado que não deveria existir. Algo que se moveu tão perto da cabine que, por um instante, eu achei que estendesse a mão e tocasse em mim. Algo que só desapareceu quando a luz finalmente alcançou a estrada. Mas antes de chegar nesse momento em que a própria escuridão parecia ganhar forma, tudo começou horas antes, quando eu seguia pela BR-116 acreditando que seria apenas mais uma viagem comum, lutando contra o cansaço enquanto a estrada se estendia diante de mim como um corredor interminável. Era uma noite extremamente vazia, e eu seguia atento, percebendo a estrada da serra ficando cada vez mais isolada, com a mata se aproximando a cada curva, como se o caminho estreitasse sem aviso. Eu lembrava mentalmente do trajeto e tentava manter meu foco, mas havia algo diferente naquela noite. Uma sensação de que eu deveria ter parado antes, de que não deveria estar ali naquele horário. E essa impressão só ficava mais forte conforme eu avançava. Pouco antes de alcançar o ponto mais alto da serra, senti uma inquietação que não conseguia explicar, algo que parecia crescer junto com a escuridão ao redor, como se uma presença silenciosa observasse cada metro que eu percorria. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o primeiro passo para o acontecimento que transformaria completamente minha percepção daquela estrada, deixando claro que algo me acompanhava antes mesmo de eu notar. À medida que eu avançava pela serra, comecei a sentir uma alteração estranha no ambiente, como se a estrada estivesse me empurrando para uma parte dela que eu nunca tinha percebido realmente, e a cada quilômetro essa sensação só aumentava, trazendo uma inquietação que não fazia sentido para alguém já acostumado àquele trecho. Foi nesse ponto da viagem que notei algo novo, uma impressão incômoda de que havia algo se deslocando na mesma velocidade que o caminhão, não na pista, mas além da linha onde a mata começava, como se algo estivesse acompanhando minha trajetória com precisão. E eu tentava me concentrar na estrada, mas a ideia de estar sendo seguido me fazia perder o foco, uma dúvida crescente de que talvez não estivesse tão sozinho quanto pensava. A sensação se tornava mais forte sempre que eu passava por uma curva mais fechada, como se a floresta se aproximasse mais da cabine, e isso me deixava com a impressão constante de que, em algum ponto, algo iria finalmente se revelar. Eu ainda tentava ignorar esse desconforto, acreditando que minha mente estava apenas cansada, mas no fundo eu sabia que havia algo diferente naquela parte da serra, algo que parecia estar esperando o momento certo para surgir. Foi então que comecei a perceber que aquela sensação de ser observado não era apenas fruto da minha imaginação, porque cada vez que eu tentava afastar a ideia da cabeça, algo dentro de mim insistia em alertar que havia uma presença real me acompanhando na escuridão da serra, uma presença que não demonstrava pressa, mas deixava claro que estava ali desde o início. Enquanto eu mantinha os olhos fixos na estrada, minha mente trabalhava para encontrar qualquer explicação lógica, porém nada se encaixava, pois o ambiente carregava um tipo de tensão que eu nunca tinha sentido, como se todo o trajeto estivesse guardando algo escondido entre as árvores. A cada trecho em que a mata se aproximava da pista, minha atenção aumentava sem que eu desejasse, como se meu próprio corpo soubesse que havia algo prestes a acontecer. Mesmo tentando me manter firme, eu percebia uma mudança na atmosfera. Uma mudança que me deixava inquieto, como se aquele caminho que eu já conhecia tão bem estivesse se transformando diante dos meus olhos, revelando que algo estava me acompanhando de uma forma silenciosa e constante. Eu só não fazia ideia do quanto isso ainda iria piorar. Quando decidi elevar um pouco mais a iluminação da cabine, esperando que isso me ajudasse a afastar aquele desconforto crescente, percebi que a claridade extra não trazia nenhum alívio. Pelo contrário, parecia até destacar o quanto a mata estava fechada e próxima, como se a serra tivesse se estreitado de propósito. Foi nesse momento que algo chamou minha atenção. Uma forma parada entre as árvores, imóvel, como se estivesse me observando com uma paciência que me fez sentir um peso estranho no peito. Eu não distingui detalhes,
Apenas um contorno alongado que parecia destoar completamente do ambiente, como se não pertencesse àquele lugar. Por um instante pensei que fosse algum tronco torto ou sombra mal projetada, mas aquela impressão não passava. Algo naquela silhueta parecia deliberado, como se tivesse sido colocada ali para ser vista. Sem perceber, minha respiração ficou pesada e a cada segundo eu sentia uma pressão interna para acelerar e sair dali, mesmo sem entender exatamente o que eu tinha acabado de ver, mas sabendo que aquilo não era algo para ser encarado por muito tempo. Assim que passei pelo ponto onde aquela forma havia aparecido, senti uma urgência quase instintiva em aumentar a velocidade, como se meu corpo soubesse que permanecer naquele trecho seria um erro. Mas ao mesmo tempo tentava manter a racionalidade e me convencer de que tudo aquilo era apenas fruto do cansaço acumulado. No entanto, conforme deixava aquele local para trás, a sensação incômoda não diminuía, porque a cada metro percorrido eu tinha a impressão de que algo se movia pela mata, não de maneira brusca, mas acompanhando o meu avanço com uma precisão inquietante. Era como se a floresta estivesse guardando alguma presença que recuava sempre que eu tentava entender o que estava acontecendo, permanecendo oculta, mas nunca distante o suficiente para me deixar relaxar. O desconforto começava a se transformar em uma tensão constante, algo que pesava nos ombros e me fazia olhar para os cantos da estrada como se esperasse ver aquilo surgir novamente. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que exatamente me alertava. Apenas sentia que havia algo acompanhando minha rota, mantendo distância, mas jamais me perdendo de vista. Quando alcancei a parte mais estreita da serra, onde a mata parecia quase tocar a pista, percebi que aquela sensação de acompanhamento começou a mudar, tornando-se algo muito mais direto, como se a presença que antes se mantinha distante agora estivesse reduzindo a separação entre nós de forma deliberada. Eu notava, pela forma como meu corpo reagia, que aquilo já não se escondia tão fundo entre as árvores, pois a cada curva eu sentia uma espécie de pressão vindo daquele lado, algo que não era visível, mas que se aproximava com uma clareza que eu não sabia explicar. Conforme avançava, uma inquietação intensa tomava conta de mim, como se a mata guardasse algo prestes a cruzar o limite que a separava da estrada, e essa ideia me acompanhava sem trégua, crescendo a cada metro percorrido. Era impossível ignorar a sensação de que aquilo estava se aproximando de forma constante, quase calculada, como se tivesse escolhido exatamente aquele momento da viagem para se revelar, e por mais que eu tentasse me manter firme, sabia que estava prestes a enfrentar algo muito além do que qualquer caminhoneiro imagina encontrar naquele isolamento da BR-116. Foi então, enquanto eu contornava uma curva mais fechada, que percebi algo que mudou completamente o clima da viagem. Uma figura baixa e encolhida surgiu próxima demais da pista, posicionada de um jeito que parecia ter sido colocada ali de propósito, como se estivesse esperando exatamente minha passagem. A iluminação do caminhão alcançou apenas parte do corpo, mas foi suficiente para revelar que aquilo não se comportava como alguém tentando pedir ajuda ou se proteger. Era uma postura rígida, quase calculada, que transmitia a sensação de que aquela presença não estava ali por acaso. Meu corpo reagiu imediatamente, como se cada músculo entendesse que eu havia visto algo que não deveria. E um impulso involuntário me fez afastar levemente o caminhão para o lado oposto, mesmo sabendo que não havia espaço para manobras bruscas naquele trecho estreito. A impressão que tive é que aquela figura estava se ajustando à minha aproximação, como se avaliasse meu movimento. E essa percepção despertou em mim uma certeza incômoda de que aquilo não era uma coincidência, mas o prelúdio de algo que ainda iria se aproximar muito mais. Logo depois de deixar aquela curva para trás, percebi que a situação estava se intensificando de um jeito inesperado, porque a cada trecho que eu avançava, a sensação de acompanhamento se tornava mais clara, como se a presença que eu tinha visto antes tivesse decidido se mover de forma paralela ao caminhão, mantendo uma distância que parecia calculada.
Era como se algo estivesse me medindo, avaliando meu ritmo e ajustando o próprio deslocamento para permanecer ao meu lado, escondido entre as brechas mais densas da mata. Mesmo sem enxergar nada diretamente, meu corpo reagia a cada variação do ambiente, como se eu pudesse sentir a aproximação de algo que se adaptava perfeitamente à escuridão da serra. A cada curva, a vegetação dava a impressão de se abrir por instantes, e nesses momentos eu tinha a certeza de que havia algo se movimentando ali, não de maneira desordenada, mas com uma precisão que deixava claro que aquilo estava ciente de cada passo meu naquela estrada isolada. Eu já não estava apenas inquieto, começava a entender que aquilo não pretendia se manter oculto por muito mais tempo, como se aguardasse o momento certo para se aproximar definitivamente. Foi então que percebi uma mudança sutil, porém decisiva, no jeito que aquele acompanhamento se manifestava, porque de repente tive a impressão de que a presença não estava mais apenas observando ou seguindo a distância, mas começando a se adiantar em alguns pontos da estrada, como se previsse meu trajeto e se posicionasse antes mesmo de eu chegar. A cada curva, eu notava pequenos espaços na mata que pareciam ter sido recentemente atravessados, como se algo tivesse se deslocado com rapidez, deixando para trás uma perturbação quase imperceptível na vegetação. Mesmo sem ver claramente, a sensação era de que aquela coisa estava testando seus limites, aproximando-se com uma ousadia crescente, como se quisesse confirmar até onde eu suportaria a pressão daquela presença invisível. Eu tentava manter o controle, focando no volante e me lembrando de todas as vezes que já havia passado por aquela serra sem problemas, mas nada daquilo me trazia conforto, porque agora era impossível ignorar que aquilo estava se movendo de forma intencional, sempre um passo à frente, como se estivesse conduzindo a situação para algo muito mais direto do que eu estava preparado para enfrentar naquela noite. Quando cheguei ao trecho mais íngreme da descida, senti que aquela presença finalmente havia abandonado qualquer tentativa de se manter discreta, porque a pressão que vinha da mata parecia se aproximar de um jeito quase inevitável, como se o que quer que estivesse ali tivesse decidido diminuir a distância entre nós de forma clara e definitiva. Cada metro percorrido dava a sensação de que algo acompanhava o caminhão não mais pela lateral, mas por trás, como se tivesse encontrado um ponto cego perfeito onde pudesse se mover sem que eu percebesse diretamente. Era como se uma expectativa silenciosa estivesse crescendo ao meu redor, deixando evidente que aquilo estava prestes a se revelar de um modo mais incisivo, como se estivesse aguardando apenas um ponto específico da estrada para cruzar o limite que vinha respeitando até então. Eu mantinha as mãos firmes no volante, mas percebia que meu corpo inteiro reagia a essa aproximação, como se alguma parte instintiva soubesse que o momento decisivo daquela experiência estava se aproximando e que a estrada à frente guardava exatamente o tipo de situação que eu temia encontrar naquela madrugada solitária da BR-116. Quando alcancei um pequeno trecho reto, onde a vegetação parecia se afastar por alguns metros antes de se fechar novamente, percebi que algo havia mudado de forma definitiva, porque naquele instante senti, com uma clareza quase física, que aquilo que me acompanhava não estava mais tentando se esconder ou se manter discreto, mas sim se aproximando com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Era como se a própria escuridão ao redor estivesse sendo empurrada por algo que avançava em minha direção, reduzindo rapidamente qualquer sensação de segurança que eu ainda tentava sustentar. A impressão era de que aquela presença tinha escolhido exatamente aquele ponto da estrada para dar um passo adiante, como se aquele espaço mais aberto servisse para revelar a verdadeira intenção que vinha sendo construída desde o início da serra. Eu não enxergava nada diretamente, mas a certeza de que aquilo estava prestes a surgir à minha frente crescia a cada segundo, como se o momento de confronto tivesse sido cuidadosamente preparado desde a primeira vez em que senti que algo caminhava ao meu lado, deixando claro que nada no que eu havia vivido até ali seria tão intenso quanto o que estava prestes a acontecer no próximo trecho da estrada. Quando avancei para dentro daquele corredor final de mata fechada,
tive a sensação de que estava atravessando uma fronteira invisível, como se tudo o que me acompanhara até ali finalmente tivesse encontrado o ponto exato para se revelar, e essa percepção me atingiu de um jeito tão imediato que meu corpo inteiro reagiu antes mesmo de eu entender o motivo. Foi nesse trecho que notei uma alteração súbita na atmosfera ao redor, como se algo tivesse se deslocado bem próximo à cabine, reduzindo de vez qualquer distância que ainda existisse entre nós, deixando claro que aquela presença não estava mais interessada em permanecer nas sombras da floresta. Mesmo sem ver claramente o que estava ali, a certeza de que aquilo havia assumido um novo posicionamento ao meu lado era tão intensa que pareceu preencher o espaço entre o caminhão e a vegetação, como se esperasse apenas um instante específico para dar o passo definitivo. A estrada seguia adiante, mas eu conseguia sentir que o ponto crucial daquela experiência estava prestes a acontecer, como se toda a perseguição silenciosa convergisse para os próximos metros. Metros que eu ainda precisava atravessar, mesmo sabendo que nada do que já tinha vivido na BR-116 se compararia ao que viria logo depois. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.